Olá, amigos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar convosco acerca do arrebatamento. E a questão mais comum é saber se nós vamos ser arrebatados, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Eis aqui a questão aqui que nós vamos hoje, aqui de uma forma clara, muito simples, responder. Ora bem, segundo a doutrina evangélica, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aliás, para eles, a igreja será arrebatada ou será resgatada em 4 fases. Né? O Senhor vai ter um trabalhão enorme. Né? Ou seja, primeiro é o arrebatamento oculto, em que a igreja vai ser arrebatada do mundo antes da grande tribulação. Depois, a segunda fase é os salvos que não estavam preparados, né? Eles não estavam preparados, eles vão ser salvos na grande tribulação por meio do seu sangue, né? Por meio do seu próprio sangue, dando a sua própria vida, negando o selo da besta, então vão ser salvos pelo seu próprio sangue, ou seja, são eles próprios que se salvam, em vez de ser o sangue de Jesus. A terceira fase é os salvos que vão ser salvos no milénio, né? Porque aqueles que vão ser fiéis, né? Quando a besta é solta, na verdade, e vão ser fiéis. Então há essa terceira fase dos salvos. E por fim, os últimos, a quarta fase, é os salvos do juízo final, em que cada um será julgado segundo as suas obras. Será que isto é verdade? É claro que não. Isto é tudo um rol de mentiras, um rol de fantasias evangélicas, pessoas que não têm qualquer conhecimento das coisas de Deus. Então querem resgatar a noiva aos retalhos. Primeiro resgatam os braços, depois resgatam o corpo, depois resgatam as pernas e por fim resgatam os pés. Até mas o resgate da noiva depende de nós? Depende de nós estarmos preparados das nossas obras? Ou depende da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Evidentemente, mas tudo isto acontece porque essas pessoas têm uma fé fingida. A sua fé está em si mesmo, no seu comportamento e nas suas obras. Porque se eles crescem na Bíblia, eles saberiam que a igreja é uma escolha soberana de Deus. Os que vão ser salvos, foi Deus que escolheu para a salvação. Como aqueles que vão ser condenados, foi Deus que escolheu para a condenação, conforme está escrito e explicado em Romanos 9, que Deus é que fez os vasos da ira e os vasos de honra. E esta doutrina, ela é recente, ela não é muito velha. Ela apareceu como uma falsa profetisa no fim do século XIX para XX, na verdade, a dizer que o arrebatamento da igreja era antes da grande tribulação, porque até aí nunca ninguém falou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. E esta doutrina tem feito milhões de vítimas e continua a fazer, nomeadamente os evangélicos, que, coitados, a sua situação ainda é pior que os católicos e até mesmo que os ateus. Mas isso é outra história. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, e vou só usar uma única passagem, embora a Bíblia tenha centenas de passagens a falar disto, mas basta esta passagem que encontramos no nosso irmão e apóstolo São Paulo, aos Tessalonicenses, que fala do arrebatamento e do fim do mundo. Vejam só, diz assim a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Uau! O que é que nós estamos a falar? Do arrebatamento. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele. É o arrebatamento, é no arrebatamento que nós nos vamos reunir com Ele, como está escrito. Né? Nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nos céus, nas nuvens. Então, estamos a falar do arrebatamento. Então diz, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto.
já nesta altura havia quem falasse essas mentiras. E o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja de Tessalónica, ele diz: tenham atenção, cuidado com aqueles que dizem que o Cristo já está às portas. A vinda de Cristo está iminente. Seja por carta, né? Seja por uma revelação espiritual, ou como uma epístola enviada como se fôssemos nós a escrever. Tenham cuidado com isso. Ele diz: tenham cuidado com essas pessoas. E até ele acrescenta: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o que é que ele está a dizer? Que a vinda de Jesus e o arrebatamento não se dará sem primeiro venha o anticristo. Logo, temos que ver o anticristo. A igreja tem que ver o anticristo. E ele diz: o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, que somos nós, que chamamos pelo nome de Deus, os cristãos, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que o arrebatamento, a nossa reunião com ele, não se dará sem primeiro venha o anticristo, qual vai se identificar como se fosse Deus, né? Portanto, quando alguém nos vier dizer: Cristo está iminente, a vinda de Cristo está iminente, vai aparecer a toda a hora. Mentira. O derradeiro sinal é a manifestação do anticristo, ele que reinará por 3 anos e meio na grande tribulação. E nós temos que passar pela grande tribulação. Todos. Porque é que os últimos seriam os mais espertos e os mais beneficiados? Os apóstolos não passaram pela grande tribulação? Acham que aquilo não é uma grande tribulação? O tempo deles? Foram mortos, serrados, crucificados, torturados, e agora nós somos especiais? Evidentemente que não. O mundo só existe porque a nossa presença está aqui. Se nós fôssemos tirados daqui, o mundo era destruído imediatamente. Não. Nós vamos permanecer até o último dia nesta terra. Então, aqui está demonstrando que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não se dará até que se manifeste o anticristo. Continuando. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que o retém até que do meio seja tirado. Então, o que é que está a dizer? O mistério da injustiça, a maldade, já opera. Mas o diabo está preso, está retido, até que do meio seja retirado. A Bíblia diz que o Satanás está preso. Jesus foi à casa dele e o prendeu. O Satanás não anda aí à solta como no Velho Testamento. Não, está preso. Ele só tem acesso àqueles que não têm Cristo. Aos que têm Cristo já não tem acesso. Ele está preso e só naquele dia é que se vai manifestar como anticristo aqui na terra. Quando eles dizem, até que do meio haja tirado. A igreja, não. Só há um que o retém. Na igreja. Que é que o retém? É Jesus Cristo. Até que ele abra a porta do abismo. Como fala, por exemplo, em Apocalipse. Então, Cristo abre a porta para que ele se manifeste. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Qual vinda? Aquela vinda que ele fala no verso 1, da sua vinda e da nossa reunião com ele. Então ele diz, continua, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar. Quem é que o diabo vai enganar? Aqueles que estão destinados a perecer. Isso ele diz, com todo o engano de justiça para os que perecem. Porquê? Porque não receberam o amor da verdade para salvar. Qual amor da verdade? É a graça. É o perdão de Deus. Eles não confiaram na graça, mas confiaram nas suas próprias obras. Né? Que é isso que os evangélicos estão fazendo. Eles confiam nele. Acho que eles é que se preparam. Não é Deus que prepara. Então, o que nós estamos a ver aqui é que Jesus
E o arrebatamento não se dará enquanto não vier o anticristo. E por isso acaba dizendo, verso 13, mas nós devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter escolhido desde o princípio para a salvação. Então, por que é que nós não vamos ser enganados? Por que é que os eleitos não podem ser enganados? Porque estavam preparados? Não, porque Deus os escolheu. Então, toda a salvação e a igreja é um resultado, é fruto da eleição de Deus e não da escolha do homem, não da obediência do homem, porque segundo as obras não há um justo, nem um só que obedeça. Isso é tudo mentiras. E por isso que nós vemos, por exemplo, as 10 virgens. O que é que nós vemos nas 10 virgens? Que não há segunda hipótese. O Senhor vem, as que estavam preparadas, que é os que tinham o azeite, ou seja, os que tinham o espírito, foram. As que não tinham, olha, foram comprar o azeite à igreja evangélica, ou Macedo, mas já não foi a horas. Né? Esse é que é o problema. Vemos também na parábola dos bodes e das ovelhas. No dia em que são salvas as ovelhas, é no mesmo dia em que são condenados os bodes. Porque o juízo, meus amigos, é agora. O juízo não vai ser no juízo final. O juízo é agora. Agora é que é tudo determinado. Quem crê tem vida eterna. Quem não crê já está condenado. Este é que é o problema. O juízo é agora. O juízo final, diz que é final porque é um segundo juízo, é apenas a separação entre os bodes das ovelhas. E é por isso que toda a Escritura diz que nós estamos vivendo os últimos dias. Se é os últimos dias, é os últimos mesmo. Não é um tempo e depois vem a grande tribulação, depois vem mais 1000 anos. Não. Estes são os últimos dias. O próprio João diz que estamos na última hora. Em lugar algum da Bíblia diz que Jesus vem 2 vezes. Isso são fantasias de cabeças que estão completamente reprovadas quanto à fé. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que viria de segunda vez. Ele diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então ele vem mais uma vez. Em Hebreus diz que ele vem de segunda vez, mas agora sem pecado. Ele vem num corpo carnal de pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, mas de segunda vez ele virá em glória. Então, a própria Bíblia diz muitas vezes nos Salmos, em Atos dos Apóstolos, em 1 de Coríntios, que ele sentou-se à direita de Deus e não sai de lá até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Ele não vai vir, ele não vai resgatar a noiva enquanto todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés. E é por isso que a Bíblia diz que só existe um dia da redenção. Nós fomos selados com o selo da promessa, o Espírito Santo, para o dia da redenção. Não há 2 dias. Há um dia da redenção, que é quando ele vier. Quando ele vier, lá está o que a Bíblia diz, ele virá como um ladrão da noite, em que os céus passam, a lua, o sol, é tudo destruído. Ele virá de repente, de surpresa. Mas o que é que diz Paulo? Não para nós. Nós já não estamos em trevas para que ele nos surpreenda como um ladrão. Não, nós somos do dia. Cristo para nós já veio. Ele já habita em nós. Aquele dia será apenas a manifestação daquilo que nós acreditamos. Então, para nós não será uma surpresa. Será para surpresa é para aqueles que dizem que têm Cristo e Cristo vai dizer, não vos conheço de lado nenhum. Para esses é que vai ser. Por isso, diz que ele virá na última trombeta. No Apocalipse há 7 trombetas. É lá na 7ª trombeta, depois está tudo acabado, é que nós vemos a vinda de Jesus. Como dizem em 1 Coríntios capítulo 15, né? Ao toque da última trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, né? E nós ressuscitaremos incorruptíveis e vamos ao encontro do Senhor. Então, porque só existe 2 ressurreições. Há a ressurreição do Espírito que está a acontecer agora, que é o novo nascimento, e há a ressurreição do corpo na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não há várias ressurreições, só existe 2. Para entender? Então,
o dia do resgate da noiva é o dia da destruição de todos os seus inimigos. E não falha por quê? Não falha porque isto é obra de Deus, não é obra do homem, não é vontade do homem, não é escolha do homem. E é por isso que a Bíblia, o próprio Jesus dizia, o dia da vinda de Deus, né, em que um estará dormindo e outros um será resgatado e outro ficará, um está no trabalho, um fica e outro vai, não é? Será como nos dias de Ló. Como é que foi nos dias de Ló? No dia em que Deus o tirou das cidades, foi no dia em que veio a destruição e destruiu aquele povo todo. Será semelhante aos dias de Noé. O que é que aconteceu no Noé? Assim que Noé foi salvo para dentro da arca, nessa mesma hora, no mesmo dia, veio o dilúvio e os levou a todos. Então é na mesma altura. É sempre na mesma altura. Aquilo que vai acontecer na grande tribulação é semelhante ao tempo de Moisés. Aquelas pragas que nós assistimos no Apocalipse, que é os 7 anjos, somos nós, a igreja, que vamos enviar aquelas pragas. Quem as realiza são os anjos, mas à nossa ordem, semelhante a Moisés. Eles vão ser amaldiçoados, mas não o povo de Deus. Estará protegido nesse tempo. O Miguel estará do nosso lado nesse tempo. Então, a grande tribulação é uma figura. Assim como o povo esteve lá, assistindo às pragas caídas sobre o Egito e foi resgatado delas, né? E no dia em que saiu do Egito pelo Mar Vermelho, foi o dia da destruição dos egípcios e da sua salvação dos seus inimigos, assim será na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele vier, toda a gente o vai ver. A Bíblia diz, todo o olho verá. Ele virá sobre as nuvens. Conforme Ele foi elevado nas nuvens, Jesus disse, vós, assim como o vistes ir, da mesma forma o vereis quando Ele voltar. Ele virá sobre as nuvens. E Ele, diz a Bíblia, que os céus e a terra serão destruídos completamente. E diz que todo o olho verá, até mesmo aquele que está no inferno. Porque tudo aquilo que é visível vai desaparecer e o mundo espiritual estará diante de Deus. Até mesmo aquele que o trespassou o irá ver. E é por isso que Jesus disse montes de vezes a ressurreição do último dia, dizendo, aquele que crê em mim tem agora vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então estes são os últimos dias, esta é a última hora. E quando é que Cristo vem? Após a vinda do anticristo, para ele fazer a sua obra. Então sim, a ira de Deus não é as pragas. As pragas não tocam nos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão selados. Não. As pragas são enviadas por nós. Nós somos as duas testemunhas do Apocalipse, que representam os judeus. A igreja é constituída pelos judeus e pelos gentios, semelhante a Moisés e Arão. A Moisés representa os gentios porque veio por figura da terra do Egito, Arão, sacerdócio da lei, que é os judeus. Isso eram figuras. Então, essas duas testemunhas que é a igreja é que vai fazer um grande estrago. No entanto, será vencida pela besta, mas quando Jesus vier, ressuscitará. É isso que vai acontecer, né? Então, vocês perguntam, tem essa questão do milénio, pastor? O milénio é agora. O milénio não é depois da grande tribulação. O milénio é agora. O que é que acontece no milénio? Estes 1000 anos, o que é que representa? É o ano em que o diabo está preso. O diabo foi preso em Cristo Jesus. Ele disse, outro mais valente que ele, entra na casa dele e vai prendê-lo, vai maniatá-lo e lhe roubará os bens. Nós éramos os bens do diabo. Nós éramos o tesouro do diabo. Deus está tirando os bens. Quando todos os despojos foram tirados das mãos de Satanás, porque todo o mundo está no maligno, então Deus deixa que levante o anticristo para fazer a sua obra, para o fim de 3 anos e meio dele encher a medida da ira de Deus, então o destruir. O milénio é agora. E
E depois vai ser solto por um pouco tempo. Lá está o que diz no milénio, que é os 3 anos e meio. E é neste tempo do milénio, diz a Bíblia, que vai haver a primeira ressurreição, que é um novo nascimento, que é agora, pelo qual a segunda morte já não tem poder. A segunda morte é a condenação. Nós que acreditamos em Cristo Jesus já não temos condenação. Jesus disse: aquele que crê em mim tem vida eterna e não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. João 5,24. Então a morte não tem mais poder sobre nós. Em Cristo Jesus a morte foi abolida, o pecado foi aniquilado. Então o milénio é agora. A segunda ressurreição é na vinda de Jesus Cristo. E a partir do milénio, desses tais 1000 anos, que é uma figura de um tempo em que nós estamos livres do tentador, nós não podemos ser enganados agora, não é? Nem agora, nem nunca mais, não é? Mas no milénio, esse tempo em que nós nascemos de Deus, que é a primeira ressurreição, em que a morte não tem poder algum sobre nós, mas os outros que não creram não ressuscitaram, não passam pela primeira ressurreição, mas quando ele vier, então ele fará guerra aos santos e os vencerá, como está escrito em Apocalipse, em Daniel, nos Salmos, não é? Aqueles que têm que ser apanhados serão apanhados, que têm que ser presos serão presos, mas no geral a igreja estará guardada até à vinda de Jesus. São aqueles que serão arrebatados em vida. Mas, conclusão, para isto não continuar indefinidamente, o que é que Paulo diz? Tenham cuidado com esses que andam dizendo que o arrebatamento é antes da grande tribulação, que a vinda de Jesus está iminente. Isso é tudo mentira. Isso não acontece. Seja por revelação, seja por cartas, seja por profecia, seja por aquilo que for, isso são mentiras, porque a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele não se dará sem que primeiro venha o anticristo, se assente no templo de Deus como se fosse Deus, não é? E faça a sua obra. Quando Jesus vier, então o destruirá e nós seremos resgatados, porque nós fomos elegidos para isto mesmo. E é isso que Jesus diz no capítulo 24 de Mateus. Eles perguntaram, eles disseram a Jesus: ó Jesus, olha lá só estes edifícios, estes grandes prédios, olha o grande templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntaram: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que tu vens? Quando é que será o fim do mundo? E Jesus responde e começa a dizer que haverá guerras sobre guerras, e vai tudo a engano, seremos odiados por toda a gente, né? E quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então é que virá o fim. Ele dá um panorama geral, mas depois dá um sinal. E ele diz: mas quando virdes o Assolador no lugar santo, olha aí o sinal, é a vinda do anticristo, então fugi. Vocês que estão na Judeia, fujam para os montes. Quem está no telhado, não deixa para dentro de casa, fuja. Estás a ver? Estão a ver? Esse é que é o sinal. Quando virdes o Assolador, o anticristo, aí é que vai haver uma aflição tal sobre a face da terra, como nunca houve até o princípio do mundo. Mas Jesus acaba por dizer o quê? Mas aquele que perseverar até ao fim, até ao último dia, esse será salvo. E depois começa a falar que a vinda de Jesus é vista por toda a gente, que é como um relâmpago do céu. Não é? Então, toda a gente tem que ver, até mesmo aquele que o trespassou. E depois ele começa a dizer que estarão 2 a trabalhar, um ficará, outro irá. Na verdade, será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé, que no dia em que Ló saiu da cidade, no dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou-os a todos, veio o fogo e destruiu-os a todos. Esta é que é a realidade. Quem quer levar a noiva aos retalhos não sabe o que é que está dizendo. É uma pessoa completamente ignorante das coisas de Deus. Espero que tenham entendido. Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade.